Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje nós veremos o capítulo de número 9 do livro de Esdras. Veremos Esdras e os problemas com os casamentos mistos. Estamos no penúltimo capítulo de Esdras. Amanhã nós iremos concluir esse livro e em seguida nós vamos iniciar o capítulo de número 1 do livro de Neemias. Estamos na segunda parte agora de Esdras, porque ele está dando continuidade aos trabalhos dos primeiros exilados que regressaram. Estamos assim na parte 2, que é o regresso de Esdras e a reconstrução do povo de Deus como nação. Essa reconstrução do povo de Deus como nação, ou seja, dos remanescentes do pós-exílio ou da nova nação reunificada de Israel. Primeiro, Esdras se preocupou com a questão física do templo. E agora era a hora de tratar da purificação dos judeus. Também foi dividida essa parte para melhor compreensão do assunto em duas outras partes. A reação de Esdras aos casamentos mistos e a reação do povo a Esdras. Então, a reação de Esdras e a reação do povo. Veremos em seguida. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. A Semeadores é também uma editora. Como vocês podem ver aqui, atrás de mim, há 2 cartazes de nossa editora de 2 lançamentos que tivemos. Que aqui é o livro Postais da Vila, um livro feito para o curso de administração postal dos Correios, que completou 30 anos de formação, e assim nós tivemos aí cerca de uns 40 autores falando a respeito da sua vida desde aquela época, trazendo uma foto da época em que eles fizeram o curso há 30 anos e uma foto atual junto com um currículo do seu desenvolvimento profissional e pessoal. Muito interessante essa obra, Os Postais da Vila. E também nós temos aí, aqui no outro lado, a Mulher de Caim, do nosso amigo pastor Éder. Também temos outros lançamentos das Semeadores, além desses 2 livros. A Superação, que é uma história muito interessante, depois eu vou contar e explicar para vocês. Em resumo, ele trata da superação de um jovem que tentou suicídio. Colega meu, trabalhava comigo assim, distância de 5 metros de onde eu estava, e saltou de um edifício dos Correios, do 11º andar, 45 metros de altura, mas Deus teve misericórdia e poupou a vida dele. Superação. Aí nós temos outros livros da Semeadores, As Minhas Firmes Resoluções, Exegese Bíblica, do nosso amigo professor D.F. Isidro. Temos aqui do pastor Eliezer Guedes, A Queda de Satanás. Temos uma história muito interessante também sobre missões. A doutora Glenda Amaral, uma médica pediatra, uma história de vida, eu vou te falar, fenomenal. Então são esses livros que a gente está produzindo. Temos aqui também a história de um diplomata, de um oficial de chancelaria que, viajando o mundo por aí, conta a sua experiência ao longo de 65 nações. Estamos aí com as Semeadores e a Cactus. Então todos os dias estamos aqui produzindo uma palavra de Deus. Mas voltando ao que nós estávamos dizendo, que a parte B, ela foi dividida em 2 partes. A reação de Esdras aos casamentos mistos e a reação do povo. A reação de Esdras. Esdras ficou extremamente chateado que a maioria dos judeus que regressaram havia se casado de fora do povo, com mulheres de fora do povo de Israel, e havia adotado as suas práticas religiosas. A reação de Esdras a essa corrupção da comunidade foi muito enérgica. Poderemos perceber na narrativa uma sequência lógica do texto. Primeiro, ele recebe a notícia trágica, versos 1 e 2. Segundo, ele reage a isso e se entristece muito mesmo, versos 3 e 4. Terceiro, ele toma uma atitude, a atitude de buscar o Senhor e de confessar a Ele, ao Senhor, os pecados de toda a nação, versos 5 ao 15. No verso 1, ele diz que, acabadas, pois, essas coisas,
coisas 4 meses e depois da sua chegada, 4 meses e meio depois, conforme 8:31 e 10:9, os seus príncipes vieram a ele com uma grave notícia relacionada aos seus relacionamentos amorosos. Esdras havia voltado a Jerusalém como governador e também para ensinar a lei. E talvez em resposta ao seu ensino, os líderes o colocaram a par de um pecado que vinha sendo tolerado há algum tempo, a qual era a mistura das raças. Mas não se tratava de algum problema étnico, mas sim religioso, como os versículos subsequentes indicavam, versos 10 a 12, confirmados pelo Novo Testamento, 1 Coríntios 7:39. Dos povos relacionados no verso 1, na época de Esdras, conforme somente haviam os amonitas, os moabitas e os egípcios. Os outros povos citados, cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, habitavam a terra prometida no tempo da conquista. As proibições aos casamentos mistos são encontrados nos textos bíblicos de Êxodo 34, 10 a 16, Deuteronômio capítulo 7, verso 1 ao verso 4. Como já deve ter ficado claro, o problema não era étnico, mas religioso. Podemos nos misturar a outras raças e culturas, mas o fator das outras religiões pode se constituir em grande laço, tanto ao homem quanto às mulheres, tanto ao mais simples quanto aos príncipes e aos magistrados. Versos 2. A primeira reação de Esdras aos pecados do povo foi de se entristecer e lamentar muito. Lamentar muito pelos judeus. Ele rasga suas vestes, o seu manto, qual era uma maneira típica de expressar tristeza profunda, conforme nós vemos em 2 Samuel 13:19. Também foi ao extremo da sua indignação ao arrancar os cabelos da sua cabeça e também da sua barba. Essa expressão de tristeza somente aparece aqui nessa passagem em toda a Bíblia, mas ele se manifestou de uma forma muito mesmo triste. Mais para frente, é curioso, né? Observar que Neemias também enfrentará o mesmo problema, mas ao invés de ele arrancar os seus próprios cabelos, ele vai arrancar os cabelos dos transgressores. Neemias 13:25. Veremos em seguida, né, o próximo livro depois. Amanhã será o último, né, de Esther. Aí a gente já vai entrar em Neemias e mais para frente veremos essa história muito interessante. Em todo lugar há os remanescentes, queridos. Sempre, você pode ver que sempre há um remanescente. Aqui até tem filme, né? O remanescente. Há um grupo que não se havia se casado com gente de outras nações. Aqui há um grupo que não havia se casado com gente de outras nações e se juntou a Esdras, esse grupo, em sua dor. Esses judeus haviam temido ao Senhor e guardado a sua lei. Isaías 66:2. Com ele ficaram, versos 4, até o sacrifício da tarde, o qual era realizado por volta das 3 horas da tarde. Este era um período não apenas de sacrifício, mas também de oração. Veja aí, Salmo 141, verso 2. Suba minha oração perante a tua face, como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. De uma tristeza profunda e reflexiva, vem um pedido intercessório de perdão, versos 5 ao 15. Para ele e toda a nação que estava recomeçando, e não poderia ser assim. Ajoelhado, mostrando humildade, e de mãos estendidas, mostrando a petição. Verso 5, Esdras se derrama como a cera diante do sol na presença do Senhor. Aquele valente e ousado Esdras que teve vergonha de pedir a Artaxerxes proteção para as viagens de volta, capítulo 8, verso 22, agora experimenta um outro tipo de vergonha, associada à culpa resultante do pecado. As iniquidades se multiplicaram acima de nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus, dizia ele em sua confissão. Há uma progressão em sua fala quando primeiro fala de iniquidade, ou a transgressão da lei, e depois da culpa, a condição e os sentimentos dela resultantes, que também pode ser comparada primeiro como o fato de ser sobre nossa cabeça e depois de ir até os céus.
Percebe-se no texto que Esdras estava mesmo profundamente consciente da culpa do povo de Deus, da culpa do povo diante de Deus. Observe também a mudança repentina de eu para nós, de meu Deus para nosso Deus, de estou para estamos, porque as nossas e a nossa culpa dentro do mesmo parágrafo, você pode ver que há uma diferença. Apesar de Esdras não ser pessoalmente culpado do pecado específico, ele não era culpado disso, ele se identificou com o povo em seu pecado. Isso que eu chamo de uma grande empatia. Como fez Neemias com referência à usura, Neemias 5, versos de 1 a 13. Como fez Daniel, no capítulo 9, de 4 a 19, e como faria o servo sofredor, o Messias, Jesus Cristo, que estava por vir. A condição dos judeus que haviam regressado como beneficiados do favor de Deus estava em risco. A justiça exigia o extermínio total do povo de Deus, mas a graça preservou um remanescente. Por meio desse remanescente é que o Messias viria e a redenção seria realizada. Assim como havia sido destruído no passado devido à infidelidade do povo à aliança, o templo podia ser destruído novamente em decorrência de uma infidelidade pactual semelhante. No entanto, ali estava o templo, que iria receber o Messias, e depois sim seria destruído, como profetizado e anunciado pelo próprio Senhor em sua primeira vinda. Então ali estava o templo. Nunca foram fiéis à aliança ao Senhor, apesar da possibilidade da obediência. Por isso, até o dia de hoje, permanece sem nada do que os levou a ser nação que trouxe o Messias ao mundo. Lamentavelmente, serão enganados por um falso Messias ainda, aos quais lhe darão crédito para sua própria ruína e destruição final. Isso significa o juízo já determinado e irrevogável. Talvez o próprio templo seja reerguido, quem sabe ainda, mas somente para as profecias se cumprirem e trazerem pela segunda vez o Messias, que veio e que disse que voltaria. A graça de Deus, verso 8, se manifestou a eles, aos remanescentes e a Esdras. E Esdras alude a isso, reivindicando estabilidade, como se fosse mesmo uma estaca, daquelas que se usam para fixar as tendas. Isaías 54:2, ou para pendurar objetos. Isaías 22:23. Para assim, ele reivindicando essa estabilidade, para assim alumiar os seus olhos a esperança. Apesar de ter sido restaurada a sua terra, o povo de Deus não era politicamente independente. Eles eram servos, verso 9, como havia sido durante a monarquia. Mesmo sendo servos, não desamparou Deus a eles, antes foi misericordioso e favorável a eles perante os reis da Pérsia. A palavra traduzida como desamparou é o mesmo termo usado como deixamos, no verso 10, em outros versículos também, como por exemplo 2 Crônicas, no capítulo 29, no verso de número 6. A promessa de Deus de não desamparar a nação era, como todas as bênçãos tipológicas da aliança mosaica, de ordem condicional. Se faça isso. Versos 10, capítulo 10, verso 5. Se Israel abandonasse a Deus e a aliança, mostrando-se negligente à lei, perderia o direito às bênçãos e experimentaria as maldições. Se fosse infiel, não ia dar certo. Por isso Deus despertou a nação para executar a sua justiça sobre Israel e para prefigurar o que acontecerá no dia do julgamento com todos os que se encontrarem diante de Deus com base em sua própria observância da lei. Esdras estava apavoradíssimo, verso 10. Pois a nação havia se afastado de modo tão evidente dos mandamentos de Deus que as maldições da aliança poderiam sobrevir ao povo a qualquer momento. O desespero dele era grande. Os versos 11 e 12 são um resumo da teologia da separação encontrada em vários outros textos, que enfatiza, como já dissemos,
não aspectos étnicos, mas aspectos religiosos. Casamentos mistos poderiam resultar no abandono da adoração ao Deus vivo. Quem primeiro falou do assunto foi Moisés, mas outros profetas também reiteraram essa ideia em suas pregações. Moisés, em Deuteronômio 7, de 1 a 3, Mateus 2 a 11, capítulo 2, versos 11 e 12, capítulo 9, versos 13 e 14. O exílio, como já falamos, foi uma execução da justiça divina. Já a restauração do povo de Deus, com os remanescentes, se deu com base na sua graça e na promessa da aliança abraâmica. Deuteronômio 4, 25 a 31. O temor de Esdras, e ele estava certo em seu modo de pensar, era que a transgressão presente da aliança pudesse resultar em julgamento divino do povo de Deus, em novo julgamento divino. De fato, o julgamento novamente aconteceu, destruindo toda a nação. Veja aí Lucas 20, de 9 a 19, Hebreus de 8 a 13. Mesmo assim, ainda houve um outro remanescente escolhido pela graça de Deus. Romanos 11, de 1 a 5. Esdras, no verso 15, parece cansado, desanimado, sabendo que a justiça viria sobre eles apesar de tudo. Por isso que não se nota nele nenhuma esperança. Ele não pede perdão nem restauração, pois já crê, piamente ele crê que a justiça prevalecerá e o juízo de Deus será inevitável. No entanto, como bem salienta a Bíblia de Estudo de Genebra, nós estamos nos valendo de seus comentários, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, verso de número 20. Esdras 10, nós veremos amanhã, o capítulo 10. Veremos que Esdras, um líder que soube conduzir o povo ao arrependimento. Precisamos hoje de muitos Esdras para nos conduzir a um grande arrependimento. Mas amanhã nós veremos isso. Por hoje é só. Fique conosco aí, curta nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, divulgue, compartilhe, não deixe de se inscrever. Isso é muito interessante. Dê aí um joinha, comente, tire suas dúvidas, ou acrescente alguma coisa que você acha que a gente deixou de falar que seria interessante de ser compartilhado. Conheça também nossa loja virtual semeadores.com.br, onde você vai ver os nossos livros, os nossos lançamentos e os outros livros da editora Semeadores. Você vai ter acesso lá na nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Então aqui estamos nós, queridos, todos os dias semeando uma mensagem de vida, palavras do seu coração. Aqui só estão alguns exemplos. Nós temos um catálogo com mais de 40 títulos. Maranata, ora, ora vem, Senhor Jesus. Bom dia, fica na presença de Deus.